Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12. Evangelho de João, capítulo 12. No versículo 20 e em diante. Vou acompanhar a mesma leitura do telão. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Amém? Bendito o Senhor, seja o teu santo nome. Declaramos agora, ó Pai, a nossa necessidade, a nossa carência, Senhor meu Deus, e pedimos suplicamente, ó Pai, pela Tua presença, a presença do Teu Santo Espírito, ó Pai. Precisamos, ó Senhor meu Deus, da Tua graça, da Tua misericórdia e também da Tua bondade, Senhor. Que Tu possas, ó Pai, ter liberdade em nosso meio, que Tu possa usar esse momento, ó Pai, de exaltação, de glorificação e de ministração da Tua palavra, Senhor, para nos alimentar com o alimento espiritual que vem do alto, Senhor. Por isso, Senhor meu Deus, eu me coloco diante de Ti, ó Pai. Me coloco, Senhor, como um vaso, um instrumento nas Tuas mãos, pedindo, Senhor meu Deus, a Tua graça e a Tua misericórdia e a bênção, ó Pai, da Tua palavra, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Amém. Nessas épocas de final de ano, sempre a gente lembra de alguns filmes, alguns desenhos que marcam uma certa... marca a gente, né? De alguma maneira. E um dos filmezinhos, né? Os desenhos bonitos de se ver é o Procurando Nemo. Esse Procurando Nemo, quem já assistiu, lembra das grandes dificuldades, dos grandes obstáculos, dos inimigos ferozes, querendo abocanhar, querendo impedir, querendo destruir aquele objetivo, aquela trajetória daquele peixinho, querendo eliminar aquele sonho, aquele objetivo. E hoje a gente, bem propício para esse início de ano nosso, eu escolhi falar sobre procurando Jesus. De como é que aqui na palavra de Deus, diz, haviam alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da Páscoa, e esses, pois, dirigindo-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver Jesus. Jesus já nasceu de uma maneira extremamente especial, e já no seu nascimento, se a gente traduzir isso para os dias de hoje, uma estrela identificava o local do seu nascimento, já confirmava que o Salvador havia nascido, e já havia a locomoção de 3 reis procurando Jesus, procurando saber aonde estava Jesus, aonde que encontrava aquele menino que nasceu com um propósito tão grandioso e tão maravilhoso. Essa busca de encontro teve alguns obstáculos, algumas dificuldades. Passou pelo rei, o rei queria mais interesse, queria saber sobre
alguns aspectos políticos, alguns aspectos de poder, no sentido de querer exterminar aquela criança, aquele bebê. E uma estratégia foi montada e aqueles reis conseguiram chegar até onde Jesus nasceu. E a palavra de Deus diz que eles trouxeram os seus presentes de adoração. Eles vieram adorar ao Senhor. Fala também a palavra de Deus que haviam alguns pastores que também foram avisados desse nascimento, e eles também correram para identificar, para saber aonde estava o Senhor Jesus, ainda uma criança. E assim, Jesus sendo procurado, até que, num determinado momento, imagina a aflição de um pai, de uma mãe, escolhidos para serem os pais de Jesus, de repente perderam Jesus numa aglomeração de festa. Achava que Jesus havia retornado com os parentes, com algumas pessoas. E a palavra de Deus nos narra que durante 3 dias, aquelas pessoas angustiadas, aquelas pessoas desesperadas, procuravam encontrar Jesus. Jesus, ainda com 12 anos de idade, a palavra de Deus diz que ele foi encontrado já fazendo a obra do Pai, a obra para que ele veio, a obra para que ele foi destinado. Jesus fazendo a sua obra na integridade, e as pessoas procurando encontrar Jesus, ora uma pessoa, ora uma mulher, ora um pai desesperado, ora um cobrador de imposto subindo nas árvores, sabendo que Jesus passaria ali, mas precisava ver Jesus, precisava falar com Jesus, precisava encontrar com Jesus, porque sabia que ali tinha uma cura, tinha uma libertação, tinha um alimento físico, um alimento espiritual, tinha um alimento da alma, que saciava a sede de justiça, a sede de uma palavra. Voltando ainda na idade de Jesus ainda, bebê, a palavra de Deus que diz que quando ele foi ao templo ser apresentado, o sacerdote Simeão também falou: agora eu posso ser recolhido, porque os meus olhos viram o Rei dos Reis, viram ao Senhor Jesus, viram o Messias, o prometido. E nesse contexto, foi sempre assim, as pessoas procurando a Jesus para as suas necessidades, procurando a Jesus para saciar a sua sede, procurando Jesus para saciar a sua fome, procurando Jesus de todas as maneiras, porque Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, o Deus encarnado, estava habitando entre nós. No dia 31 desse ano, próximo ao pôr do sol, eu olhava assim e falava: puxa vida, esse ano parece que a gente não tem um culto de pôr do sol. E eu tenho tanto a agradecer a meu Deus, porque apesar de qualquer coisa, 2020 para mim foi fantástico, no aspecto profissional,
no aspecto financeiro. Eu ia chamar as meninas, a esposa, que a gente estava lá, não vai ter culto, ninguém nos convidou para comer um churrasco, não tem um ajuntamento, não tem nada. O fato é que o pôr do sol passou e nós não fizemos nem o pôr do sol, pastor. Puxa a orelha aí da gente aí, esquecemos. Nos envolvemos, ficamos vendo o Jornal Nacional começando. De repente, as minhas filhas, que têm o quarto ali, que dá para o fundo, chegou e falou, olha, tem umas gritaria aqui dentro do prédio. O povo está gritando ali, desesperado. Peguei o celular, no grupo estava dizendo, tem algum médico? Porque uma pessoa está passando mal no apartamento 1004, o meu é 1001. O meu é na frente, esse 1004 é no fundo. Aí, a gente sabe de alguns médicos que tem lá, alguns se locomoveram para ir até lá. E a gente ficava ali naquela ansiedade, o que estava acontecendo, o que não estava acontecendo. Aí chama o SAMU. Aí vem o SAMU mesmo, não consegue entrar, para na entrada do prédio. Aí eu desço como síndico, tenho que saber, me inteirar do que está acontecendo. Encontro uma menina desesperada, 13 anos, chorava num desespero tão grande. O resultado é que o irmão dela, de 15 anos, acabara de se suicidar. Preso, enforcado, no box do banheiro do apartamento. E no contexto, nos dias de hoje, quantas pessoas estão precisando encontrar Jesus, precisando ver Jesus, precisando ter um encontro genuíno com Jesus. Passamos pelo período de festas, pelo período de Natal, as pessoas preocupadas com aglomeração, preocupadas com máscara, preocupadas com vacina, preocupadas com o que vai comer, com o que vai vestir. E as pessoas necessitadas e precisando encontrar Jesus. E aonde encontrar Jesus nos dias de hoje? Com tanta concorrência, Jesus concorre com o Papai Noel, e em algum lugar perde feio para o Papai Noel. Aonde encontrar Jesus nos dias atuais? Aonde encontrar o conforto, o consolo, alguma coisa que poderia ter evitado aquela tragédia, ou que pudesse, pelo menos, após, dar uma palavra de conforto, uma palavra de confiança, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que o Senhor está no controle de 2021 na vida de cada um de nós, que o Senhor está no controle do nosso suprimento, Deus está no controle da nossa família, Deus está no controle de tudo. Onde que as pessoas conseguem ver Jesus hoje? Se não é nas nossas atitudes, se não é nas nossas palavras, se não é nas nossas ações práticas, se não é na nossa maneira de viver. Será que as pessoas conseguem ver Jesus nas placas das igrejas, nos grandes templos ou nos templos pequenos? Será que as pessoas conseguem ver Jesus na religião? Será que as pessoas conseguem ver Jesus naquele que fala mais ou naquele que fala menos? Onde será que as pessoas conseguem ver Jesus?
o grande libertador, o grande herói da independência da Índia, chamado Mahatma Gandhi, ele disse que no dia em que ver um cristão vivendo como Cristo viveu, ele se converteria ao cristianismo. No dia que ele visse um cristão viver como Cristo viveu, ele se converteria. Seguir a Jesus, a multidão também seguia. A multidão atravessava, antes de Jesus chegar no lugar, a multidão já estava lá. A multidão sempre esteve seguindo a Jesus. Mas e nós, que podemos olhar para a nossa existência, qual é o nosso objetivo, qual é o nosso propósito? Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Precisamos refletir diariamente em todas as nossas ações, o amor, o caráter, a graça, a santidade, a fé, a humildade, a bondade, a mansidão e a alegria do Senhor Jesus. Precisamos revelar Jesus Cristo ao mundo. Falar é fácil. Colocar a camiseta, colocar outdoor, colocar é fácil. Mas revelar ao mundo o coração de Cristo, a forma como Cristo existe, a forma como Cristo atua, a forma como Cristo liberta. Porque a Bíblia que muitas pessoas vão ler, a Bíblia que muitas pessoas vão reconhecer, vão saber sobre Jesus, somos nós. A Bíblia que fala sobre o amor de Deus, sobre o plano de salvação, somos nós. E Jesus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele diz que devemos manifestar Jesus ao mundo, devemos testemunhar do poder de Jesus. Mas como isso é tão difícil, é tão ardoroso, é tão pesaroso, é tão complicado para nós, Ele nos fala que não nos deixaria órfãos, e que o Espírito Santo estaria conosco e nos faria lembrar de todas as coisas. E Ele diz que basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como ao seu senhor. E se isso for demais, de pesado, o Espírito de Deus nos ajuda. Porque o apóstolo Paulo, ele dizia que ele era um imitador de Cristo. E ele diz que deveríamos imitá-lo assim como ele imitava a Cristo. Porque o verdadeiro discípulo é aquele que imita o seu mestre. As nossas atitudes serem iguais às de Cristo, eu sei que é difícil. Mas a gente tem que saber o que Jesus faria no nosso lugar. O que faria Jesus em nosso lugar, nesse início de ano? O que Jesus faria no nosso lugar, nas decisões que nós tomamos no final do ano passado? O que Jesus faria? Qual seria a decisão de Jesus diante dos obstáculos que nós enfrentamos e que ainda iremos enfrentar? Para isso que Jesus disse que Ele era o grão que morreu para que pudesse germinar.
Ele morreu por nós para que pudéssemos ser parecidos com Ele. E Ele diz que o grão de trigo cai na terra, morre para produzir trigo. O grão de trigo, ele morre, não é para produzir joio. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito, que é nascido da carne é carne. Jesus morreu para nós podermos dar frutos cristãos. Jesus morreu a nossa morte. Jesus morreu a nossa morte para que nós possamos ter vida. Ele ama tanto a nós que nos quer parecido com Ele. Ele quer que nós formemos uma grande família, com muitos filhos e filhas, todos semelhantes a Ele. Porque Ele diz que sendo Ele o primogênito entre muitos cristãos. Porque é com essa família que nós iremos viver a eternidade. É com cada um de nós que nós iremos viver a eternidade. Nós iremos viver a nossa eternidade juntos. Junto com o Salvador, junto com os anjos. João 14, 8 e 9 diz que quem vê a mim, vê o Pai. E os seguidores de Jesus parecem e têm que se parecer com Jesus. Porque se nós recebemos o nome de cristãos, verdadeiramente nós temos que ser cristãos. E nós manifestamos Jesus, as pessoas conseguem ver Jesus quando nós agimos e fazemos o que Ele faz. Nós manifestamos Jesus quando nós andamos como Ele andou. Quando nós vivemos como Ele viveu. E acima de tudo, quando nós amamos como Ele amou. Tão difícil, mas nós podemos manifestar Jesus Cristo quando nós manifestamos amor, quando nós manifestamos graça, quando manifestamos bondade, fidelidade, mansidão, compaixão, quando nós manifestamos perdão, quando nós manifestamos salvação e o poder, quando manifestamos o poder e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus. Mas o mais difícil, a situação mais difícil de manifestarmos Jesus é quando nós morremos também. Quando nós morremos para o mundo e quando nós nos deixamos ser crucificados por Jesus. Só assim nós conseguimos ajudar as pessoas a encontrar Jesus. Só assim as pessoas encontrarão menos obstáculos para chegarem à presença de Jesus. E somente assim nós também nos firmaremos e permaneceremos na presença de Jesus. Porque a palavra de Deus diz que Jesus, Ele não é um ser distante. Ele está tão próximo de nós, ao toque das nossas mãos. Basta nós estendermos as nossas mãos e Ele nos pega. Ele nos tira do mar revolto, de onde a gente estiver sufocando, de onde a gente estiver nos afogando. Ele está pronto para nos tirar. Manifestar a Jesus, manifestar o livro que as pessoas compreenderão o que é Jesus, é um desafio para nós no ano de 2021. Porque sermos cristãos é muito fácil. Sermos cristãos de boca é muito fácil. Mas depositarmos a nossa fé, a nossa esperança e a nossa confiança e aceitar o sacrifício que Jesus fez por nós, como algo que liberta, como algo que purifica, como algo que nos tira de uma situação, é o que verdadeiramente nos vai diferenciar, nos vai habilitar a sermos verdadeiros cristãos. E as pessoas que estão procurando Jesus, tem muitos gregos por aí. Tem muitas pessoas procurando Jesus.
Tem muita gente atrás e não conseguem achar, porque às vezes as próprias igrejas, os próprios crentes, os próprios cristãos, as próprias doutrinas, as próprias achismo estão impedindo as pessoas de ter acesso à presença de Jesus e ter acesso à verdadeira libertação. Eu recebi uma ilustração que nos fala um pouco sobre isso, e eu queria encerrar essa ministração desta noite falando sobre uma pessoa que diz assim: no estado em que me achava, meio acordado, meio dormindo, me vi dentro de uma sala. Não existia nada de interessante nela, exceto uma parede cheia de gavetas para cartões. Aqueles cartões que existem em bibliotecas públicas, de arquivo de livros. Mas esses arquivos, além de irem do chão ao teto, pareciam não ter fim. Tinham também títulos bem diferentes. Quando me aproximei desses arquivos, o primeiro título que me chamou a atenção foi Garotas de Quem Eu Gostei. Abriu e comecei a ver os cartões um a um, para logo fechar a gaveta, surpreso em reconhecer os nomes ali escritos. De repente, sem ninguém precisar me dizer, descobri onde estava. Estava na sala da vida. Era, na verdade, o catálogo da minha vida. Aqui estava tudo organizado por ações, todos os meus momentos, grandes e pequenos, em detalhes que a minha mente não podia acompanhar. Um senso de curiosidade e espanto misturado com horror surgia dentro de mim ao abrir cada gaveta para descobrir seu conteúdo. Algumas me traziam belas alegrias e contentamento, saudade, memórias. Outras me traziam vergonha tão grande que olhei para detrás de mim para ver se tinha alguém me espiando. O arquivo intitulado Amigos estava ao lado do arquivo Amigos que Traí. Os títulos iam do mero mundano à extrema loucura. Livros que li, mentiras que contei, conselhos que dei, piada das quais eu ri. Alguns eram hilariantes devido à sua exatidão, coisa que gritei aos meus irmãos. Coisas que gritei aos meus irmãos. Em outros não havia menor graças, coisa que fiz quando estava com raiva, palavras que proferi contra meus pais por detrás deles. Eu não parava de me surpreender a cada conteúdo que se apresentava. Alguns arquivos tinham normalmente mais cartões do que eu esperava, e outras vezes menos do que eu sonhava. Eu estava estupefado com o volume de coisas que fiz durante minha curta vida. Como pude ter tido o tempo necessário para escrever esses milhões e milhões de cartões, cada um em sua exatidão? Mas cada cartão confirmava a sua verdade. Cada um deles eu havia escrito com o meu próprio punho e constava a minha assinatura em todos. Quando puxei o arquivo Músicas que Escutei, vi o arquivo que crescia para conter todo o seu conteúdo. Depois de puxar uns 4 a 5 metros, resolvi fechá-los envergonhado. Não somente pela qualidade depravada das músicas, mas também pelo vasto tempo perdido em que aquele arquivo representava. Cheguei então no arquivo intitulado Pensamentos Sensuais. Senti um calafrio percorrer todo o meu corpo. Abri a gaveta somente um pouquinho, pois não estava a fim de testar o tamanho. Tirei um dos cartões, fiquei todo arrepiado com o conteúdo. Senti-me mal em saber que todo esse momento havia sido gravado. Uma raiva animal tomou posse de mim, um pensamento tomou conta de mim. Ninguém deve saber da existência desses cartões. Ninguém deve entrar nessa sala, tenho que destruir tudo. Frenético e loucos movimento, puxei uma das gavetas, estendendo metros e metros de conteúdo infinito. O tamanho do arquivo não importava, nem o tempo em que levaria para destruí-lo.
Quando a gaveta caiu, joguei-os no chão, de cabeça para baixo. Descobri que todos os cartões estavam grudados. Fiquei desesperado. Peguei um bolo de cartão para rasgá-los, não consegui. Peguei um, era duro como aço. Quando tentei rasgá-lo, derrotado e cansado, retornei a gaveta de volta ao seu lugar e, encostando minha cabeça contra a parede, deixei um triste suspiro sair de mim. Foi então que vi um arquivo novo, como se nunca tivesse sido usado. A argolinha para puxar brilhava de limpo e debaixo o título: Pessoas com quem falei de Cristo. Puxei o arquivo, 5 centímetros de comprimento. Eu podia contar os cartões nas minhas mãos. Aí então as lágrimas vieram, comecei a chorar. Soluços tão profundos que machucavam o meu estômago e me faziam tremer todo. Caí de joelhos e chorei mais e mais. Chorei de vergonha, de pura vergonha. A infinita parede de arquivos, já embaçada pelas minhas lágrimas, olhava de volta para mim, imóvel, insensível. Pensei, ninguém pode entrar aqui. Tenho que trancar essa sala, destruir ou esconder a chave. Quando enxugava as lágrimas, eu vi, não, ele não. Não aqui. Todo mundo, menos Jesus. Olhei-o, sem poder fazer nada, enquanto ele aproximou-se das gavetas e começou a abri-las uma por uma, lendo os seus conteúdos. Eu não podia ver a sua reação. Nos momentos em que tomava coragem suficiente para olhar o seu rosto, eu via uma tristeza bem profunda, mais profunda do que a minha. E parece que ele ia exatamente nos piores títulos. Ele tinha que ler cartão por cartão. Finalmente ele virou-se e ficou me olhando, desde o outro lado da sala onde estava. Olhou-me com dó nos seus olhos. Não havia nenhuma raiva. Abaixei a cabeça, comecei a chorar, cobrindo a minha face com as mãos. Ele andou até mim, abraçou-me, mas não me disse nada. Ele poderia ter dito tantas coisas, mas não falou. Simplesmente chorou comigo. Depois levantou-se e dirigiu para a primeira fila de arquivos, abriu a primeira gaveta numa altura que eu não alcançava, tirou o primeiro cartão e assinou seu nome, e assim começou a fazer com todos os cartões. Quando percebi o que ele estava fazendo, gritei, não, correndo em sua direção. Tudo que eu podia dizer era não, não. Seu nome não poderia estar nesses cartões, mas ali estava escrito num vermelho tão rico, tão escuro e tão vívido, o nome de Jesus cobriu o meu. Nunca entenderei como ele assinou todos os cartões tão depressa, pois quando me dei conta, ele já estava ao meu lado, colocou a mão no meu ombro e disse, está consumado. Levantei-me e ele levou-me para fora daquela sala. Não existia fechadura na porta e ainda existem muitos cartões a serem escritos. Que Deus possa nos abençoar nesse ano de 2021. Que Deus possa nos ajudar a sermos refletores da pessoa de Jesus Cristo. Que os sedentos, os necessitados, aqueles que estão em busca do Senhor Jesus, possam olhar para cada um de nós e ver um pouco do Senhor Jesus. E nas dificuldades, nas durezas, quando precisarmos, que os nossos cartões tenham a marca da promessa, a marca do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro, Ele aparecerá na vida de cada um de nós. E nos dará um novo impulsionamento, nos dará um novo e vívido caminho, nos dará uma nova e viva esperança, nos dará uma condição de crescermos, de progredirmos, de prosperarmos, nos dará uma condição de sermos fiéis
cada dia mais na presença do nosso Deus, nos dará condição de sermos melhores cada dia mais, nos dará condição de curarmos as nossas feridas e de sermos cura para cada um que precisa de cura, sermos alimento para aquele que precisa de ser alimentado, de sermos água viva para aquele que está com sede, que nós possamos realmente, vivermos Jesus Cristo em nossa vida, e que Jesus possa viver em nós a todo momento, porque esse ano de 2021 será um ano de bênção, será um ano em que cada um de nós vamos ser chamados para ser socorristas, e quando esse momento chegar, cada um de nós possamos falar: eis-nos aqui, eis-me aqui, porque é isso que Jesus espera de nós. Vamos colocar em pé? Deus querido, quantas pessoas se perderam, ó Pai, quantas pessoas não estão entre nós, num ano que foi tão difícil, mas também tão abençoado. Abre-se um novo ciclo, Senhor, abre-se um novo tempo, Pai, e Tu nos dá essa condição de adentrarmos, Tu nos dá a condição, Senhor meu Deus, de desfrutarmos desse momento, de iniciarmos mais um período, mais um ciclo. Mas nós não queremos ir sozinhos, ó Pai. Nós não queremos ir sem Ti, sem a Tua presença, sem o Teu Santo Espírito. Porque, Senhor, as nossas decisões são falhas, os nossos pensamentos são equivocados. Senhor, nós não conseguimos perdoar, Senhor, mas Tu és perdão. Nós não conseguimos, ó Pai Santo, olhar com fé, com esperança, mas Tu és aquele que nos enche de fé e de esperança. Nós nos perdemos, ó Pai, na multidão, nós nos distraímos na multidão, Senhor, mas Tu és aquele que nos retém, que nos dá o foco, que nos dá a direção, que nos dá, Senhor, a condução, ó Pai. Senhor, nós precisamos de Ti, Senhor. Precisamos da Tua graça, Senhor. Precisamos refletir o amor do Teu Filho amado. Nós precisamos, Senhor meu Deus, sermos diferentes, ó Senhor. A multidão, Senhor meu Deus, até impede as pessoas de se aproximarem do verdadeiro amor, da verdadeira paz. Por isso nós não queremos fazer parte da multidão, Senhor, mas nós queremos ser, sim, aqueles que serão chamados, aqueles que serão buscados, aqueles que serão contados na volta de Jesus Cristo, Teu Filho. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus. Já tinha em mim, e se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Glória a Jesus, bendito seja Teu nome, Pois Senhor. o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
jardim em mim. E se eu vender tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebi. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo entre milhares e milhares. O inimigo pode puxar a minha ficha. Ele pode puxar a tua ficha. Aquilo que você escreveu de 2020 para trás, de 2021 nesse início para trás, o inimigo ele pode puxar. Sabe o que vai estar escrito lá? Perdoado, lavado, remido no sangue do Cordeiro. Ele pode puxar a minha ficha, ele vai encontrar isso. Ele vai encontrar o sangue de Jesus. Ele vai encontrar a assinatura Jesus Cristo, perdoado. E de ficha limpa, nós enfrentaremos todo o futuro que tem por vir. Não nos atemorizaremos, porque maior é o que está com nós, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. A palavra de Deus diz que o inimigo não pode, ele não nos toca, ele não nos tocará. É uma palavra de confiança naquele que tudo pode, e naquele que nós refletiremos nas nossas atitudes, nos nossos negócios, em tudo que fizermos. Nós seremos verdadeiros embaixadores da pessoa de Jesus Cristo, porque é para isso que Ele nos resgatou. Ele nos resgatou para sermos filhos, filhos da promessa, sermos verdadeiramente livres, porque a palavra de Deus diz que se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres, não seremos mais escravos. O nosso arquivo está limpo, o nosso arquivo está zerado, tanque cheio para a jornada de 2021, tanque cheio, novo tempo, caminhar com Jesus, refletir Jesus, ser Jesus em nós, Jesus em nós. Que Deus possa
nos abençoar. Que essa palavra de fé, de esperança, de confiança seja uma realidade na vida de cada um, aonde quer que esteja. A palavra de Deus diz que ela não voltará vazia, e ela não voltará vazia. Haverá restituição, haverá restauração, haverá um novo tempo para a igreja do Senhor. Haverá um novo tempo para a igreja do Senhor. Haverá um novo tempo para os seus escolhidos. Haverá um desejo tremendo que vai brotar no nosso coração de estar na presença de Jesus. E dali a gente não vai querer sair. Ali a gente não vai querer sair. Porque Ele vai nos abraçar, vai nos acalentar, vai nos curar, vai nos purificar, vai nos dirigir. Não é palavra retórica, não. É palavra de fé, é palavra de esperança. É palavra de confiança. Porque quem prometeu é fiel para cumprir. Nesse início de ano, 2021, tanque cheio. Ficha zerada. Amém? Pastor Moisés, por favor. Graças a Deus. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a todos os nossos irmãos, amigos. Que todos tenham uma semana próspera, debaixo da proteção desse Jesus maravilhoso que nós ouvimos aqui nesta noite. Amém? Continue com a tua fé firmada em Jesus. Continue confiando nas promessas de Jesus. Ele é contigo. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.